Muito bem, hoje é dia 8 de abril de 2014, de 2015, nossa, estou querendo atrasar um ano, reafirmando, 8 de abril de 2015, e vamos ler aqui do Evangelho, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o reino dos céus é comparável ao rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para ter-o preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus 18, 23 a 35. Que interessante a reflexão. Primeiro porque a gente toma isso literalmente. O reino dos céus é comparado, portanto é Deus que está lá em cima condenando, julgando, maltratando, se encolerizando e ainda nos colocando numa situação crítica. Já que é para tomar literal, tomemos literalmente mesmo. Num dado momento da leitura, todos ouvimos, é dito que o Senhor perdoou a sua dívida. Ora, se eu perdoo a dívida de alguém, que direito eu tenho de voltar a cobrar? Isso nos leva a refletir sobre de que Deus está sendo colocado. Nós podemos muito bem pensar que Deus está lá, aquele Deus raivoso, aquele Deus revoltado. Mas vamos fazer uma conexão aqui com uma outra resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei, lei com L maiúsculo? Na vossa consciência. Opa! Lei Deus. Onde está Deus? Não lá fora, lá dentro. Então, eu me perdoo, mas eu não perdoo quem me deve. Na hora que eu tomo consciência e tomo a total assunção disso, esse Senhor se encolera comigo. Quando é que acontece isso com a gente? Alguém nos faz um favor e somos mal agradecidos. Um outro dia nós fazemos um favor e a pessoa que o recebe nos é mal agradecida. E a gente se enfurece com aquela e nos esquecemos de que nós já fizemos igual.
num dado momento, nós caímos em nós mesmos e dizemos: meu Deus, como é que eu fui tão duro quando eu procedi exatamente da mesma forma? Eu fui complacente comigo, mas não tive a menor complacência com o outro. Onde é que está Deus? Vale a mesma pergunta do livro dos Espíritos, na vossa consciência. Porque se não for assim, Deus será pior do que qualquer um de nós. Porque Deus nos perdoou e de repente ele ficou com raiva porque eu não perdoei. Era para ele dizer: eu te perdoei. Era para você ter perdoado, meu filho. Vá lá e perdoe. Mas não, na história literal, esse Deus diz: agora você vai ficar preso. Muito bem. Preso a quem? Preso a quê? Preso até quando? Preso a mim mesmo, preso aos meus remorsos, até que eu vire o padrão em que eu me meti. Aí Deus volta a fazer sentido. Porque Deus, ele não poderia ser um ser que estivesse à parte e alheio a tudo, só se manifestando na hora da ira. Se Deus está em tudo, Deus está na lei. E se a lei vigora e a lei está dentro de mim, é esse Deus e não o Deus que nós queremos exterior. É esse Deus interno que agora me reposiciona para que eu reflita. Era tão bom que a gente não ouvisse isso e não pensasse nisso. Sabe por quê? Porque é tão cômodo condenar Deus, condenar religião, condenar padres, pastores, orientadores. É tão bom condenar o outro que não me compreende. É tão bom a gente condenar, e a gente sai condenando, porque enquanto isso nós aparentemente não estamos molestados. Mas é só aparentemente, porque a consciência segue atuando. Antigamente, quando não se tinha o aprofundamento que a psicologia nos oferece, a gente até acreditava que tudo de ruim que acontecia ou era desgraça divina, ou era pela nossa desatenção perante as coisas materiais. Você está com dor de barriga porque comeu muito. Mas até hoje, se você disser: você está com dor de barriga por quê? Porque eu estou com virose. Eu posso até nem ter comido muito, nem ter comido errado. Peguei uma virose que me atacou o sistema digestório e a partir daí eu estou mal da vida. Ah, mas então quem é o responsável pela virose? Não vá se preocupar tanto com isso. Procure primeiro se tratar, porque se você quiser só descobrir qual é a causa da virose e não se tratar, você vai descobrir lá do outro lado. E vai descobrir que ela foi muito mais violenta do que o que deveria ter sido. Há momentos em que precisamos remontar a origem, há momentos em que a origem tem que ficar para trás. Porque afinal de contas nós prosseguimos, nós continuamos. E como eu ia dizendo, a psicologia hoje nos evidencia que muito mesmo do que nós sofremos está no nosso chamado inconsciente, na subjetividade da nossa própria mente. Mas que coisa engraçada, quanto pesa um cérebro? Muito pouco. E a mente? Muito menos. Mas é tão menos que a gente não se dá conta, porque o maior contraste é um verdadeiro paradoxo. A minha mente é muito leve, é quase insustentável de tão leve, de tão fluida, de tão espaçosa e tão diminuta ao mesmo tempo. Ela vive dentro de um mundo de contrastes, ou nos oferecendo o contraste do mundo. Mas é ela quem determina o que somos, o que queremos, o que fazemos. E quando precisamos ou sentimos o desejo de sermos melhores, de estarmos melhores, é porque esta bendita coisa que é tão leve está pesando dentro da nossa própria vida. Nada passa nem nada se passa sem primeiro ter passado pelo nosso inconsciente. E qual é o grande avanço que nós iremos fazer? Na hora em que nós tirarmos tudo que é ciência para a consciência e tudo que está inconsciente vir agora transformado para o campo consciente. Do contrário, nós vamos ficar sendo joguetes, mas não será joguete de obsessores, nem muito menos da ira do Senhor, mas sim a consciência que está dentro de mim mesmo, que vai me dizendo: isso é bom, isso é mal, isso é correto, isso eu devo buscar, ou essa situação já não me interessa mais.
Quantas vezes nós dizemos: ah, você só diz isso porque você já passou dos 60. Quando eu chego lá eu mudo. E a gente não quer saber a opinião do outro, porque o outro iria dizer: se eu tivesse atinado, eu não teria esperado chegar aos 60, eu teria mudado aos 30, aos 20. Ah, mas isso você só disse porque chegou lá. Isso é uma pena, porque se você chegar lá também, você vai chegar a essa mesma conclusão. Mas por que nós somos resistentes? Porque não nos interessa, sabe-se lá por quê, mudar a nossa consciência. Nós vamos vivendo com uma consciência inconsequente. Inconsequente no campo da consciência, mas altamente consequente e repercussiva dentro da nossa vida. Então, se o Senhor me perdoou, nossa, eu fiz isso com alguém, eu nem deveria ter feito. Deixa para lá. Alguém me ofendeu, mas não poderia me ofender. 2 pesos, 2 medidas. Este é o Deus que vem, se acerta de nós e pede providências. Não é o Deus castigador que está lá em cima. Você, Geraldo, agora vai ter que sofrer. Não, Geraldo agora vai ter que ficar acordado para poder pensar nesse outro modelo de Deus. Porque aquele modelo de Deus que Geraldo não gosta, eu tampouco gosto. E convenhamos, isso talvez levemos uma encarnação inteira para processar. Mas que seja, esse Deus que ficou com raiva depois de me ter perdoado, não pode ser Deus. Jesus, talvez, como quase tudo que ele deixou registrado, ficou para ser entendido ao longo do tempo. Quando o Espiritismo surgiu como o revelador do Evangelho, dentro das propostas estava essa que eu já mencionei hoje. A lei está na vossa consciência, e se a lei é divina, é o divino que ali está. Então é esta lei que nos movimenta, é esta lei que nos emociona, é a mesma lei que nos castiga, é a mesma lei que nos enche de efusivas alegrias. Como é que nós vamos lidar com Deus? Vamos lidar com Deus quando nós aprendemos a lidar conosco, ainda que digamos: eu não acredito no Deus. Pouco importa, Ele acredita em você. Eu não acredito que meu pai goste de mim. Pouco importa, Ele gosta de todo jeito. Eu não acredito que o mundo seja desse jeito. Eu não acreditaria nunca que Natal, nesses 2 últimos dias, fizesse o calor que fez. Todavia fez. E o que é que a gente pode fazer? A adaptação. Usar a inteligência para a gente tirar proveito, porque senão a gente vai ficar na reclamação: meu Deus, eu vou morrer com esse calor. E você termina morrendo, porque você vai ter um estresse, você vai ter descargas de adrenalina desnecessárias, vai ter batimentos cardíacos alterados. E o que vai resolver dentro do quadro de experiências que você está vivendo? É muito necessário que nós ouçamos Deus, o Deus que está na minha consciência, e não o Deus que está nos altares, nos livros ou nas cabeças de pessoas que querem apenas um elemento para culpar ou para dizer: é Deus, você é um cara legal. Deus é majestoso, não porque Ele seja uma majestade, mas porque Ele reina dentro da mente, dentro da emoção de cada um de nós. E é de uma forma tão eloquente, e como disse há pouco, muito pouco de nada vale eu pensar que acredito ou deixo de acreditar nele. Não adianta, porque Ele já nos fez. Se Ele não tivesse feito a você, você não existiria. Então não é você acreditar ou desacreditar que vai fazê-lo ser. Agora, o incômodo da consciência, esse não adianta você fugir dele. Porque se você conseguir fugir se escondendo, que a gente pensa que consegue: eu estou com um problema enorme, vou assistir televisão. Você vai assistir televisão, mas o problema está lá, ele não foi embora. Mas no meio do programa que eu estava assistindo, apareceu isso que me lembrou tudo de novo.
Não foi alguma coisa que apareceu que ele fez lembrar. É aquela coisa que está pedindo espaço para dizer, reflita sobre isso. Mas a gente não está muito aí para Deus. Deus com D minúsculo, Deus com D maiúsculo, Deus em qualquer idioma. Deus polimorfo, Deus sem forma nenhuma, Deus seja do jeito que for. Não interessa. O que interessa mesmo para a nossa vida pessoal, não estou falando filosoficamente, interessa sim, nem estou falando dentro de um nível de intelectualidade que nos leva a refletir sobre uma essência criativa superior, como disseram os Espíritos, inteligência suprema. Estou falando do Deus que nos faz sermos deuses, porque senão teria sido balela a proposta de Jesus, vós sois deuses. Nós somos deuses porque temos instalados na consciência o divino. E o divino nos fustiga, não porque se tomou de ódio porque não perdoamos, mas porque nós não nos aceitamos, tendo que aceitar em nós algo que não aceitamos no outro. Esse é o Deus que ninguém pode negar. Esse é o Deus que, mesmo que eu não tenha nenhuma religião, mesmo que eu grite para o mundo, eu sou ateu, esse é o Deus que está lá dentro lhe incomodando. E é o Deus que está também lhe dizendo, que dia lindo e maravilhoso. É o mesmo Deus que diz, eu não acredito, mas eu vou ao leão. É o mesmo Deus que diz, eu acredito, mas não vou a lugar nenhum. É a nossa consciência que nos dirige, é a nossa consciência que nos posiciona. A passagem do Evangelho que foi lida pede, portanto, pelo menos esta derivação na nossa reflexão. Façamos um pouco da abstração do ser Deus e pensemos no sermos deuses. Porque queiramos ou não, é esse Deus chamado consciência, ainda que esteja calada e latente no inconsciente, é este Deus que faz a diferença, que faz nós nos sentirmos bem ou mal, não com o mundo, mas conosco mesmos. Vamos à nossa segunda parte. Procuremos ficar bem relaxados, bem tranquilos. Muitas vezes não, algumas vezes, algumas pessoas aqui no Leandro dizem, naquela hora você disse, vamos ficar relaxados, eu não consigo, 2 minutos depois eu já estou agitado. É aquele Deus interior que está dizendo, nossa, você não para nem aqui, nem para pensar em você mesmo, está na hora da gente dar uma parada. Aí alguns dizem, eu paro tanto que durmo, ou seja, também não é para dormir, nem é para dormir, nem é para ficar inquieto. Isso já gera uma inquietação, então quer dizer que eu tenho que ficar bem preparado. Mas eu vou colocar minha bolsa de lado e se alguém mexer na minha bolsa, nossa, saia desse clima. Nosso clima agora é outro. Se a gente não puder passar aqui 15 minutos, 13 que seja, relaxados, abrindo o nosso mundo a nós mesmos, onde é que a gente vai relaxar? Depois não nos admiremos dizendo, eu não consigo dormir de noite, me acordo muitas vezes. Ou então o outro diz assim, já eu fechei os olhos, durmo, e quando acordo parece que eu acabei de renascer, está tudo 0 quilômetro outra vez. Qual é a diferença que tem outras pessoas? Nós dizemos bioquímica, nós também poderíamos dizer a inquietude divina que está na nossa mente, ou a calmaria que ela nos proporciona. Relaxemos, fiquemos bem relaxados, confiemos, nem que seja nestas horas, nestes momentos, confiemos porque nós viemos para cá, todos nós, sem exceção, viemos porque estamos em busca de algo melhor. E se estamos vindo em busca de algo melhor, é porque algo melhor existe. E já quem veio uma ou mais vezes, sabe o quanto existe. Então relaxemos, inspiremos profundamente e liberemos. Vamos fazer uma coisa que a gente ainda não fez aqui nas quartas de manhã. Já que está todo mundo relaxado,
Dá uma esticada nos braços, dá uma espreguiçada, bem forte. Se espreguiça. Se quiser jogar os braços à frente, joga. Se quiser jogar para cima, relaxe. Deixe que a sua própria natureza fisiológica interaja com a sua natureza psicológica. Relaxe, encontre-se em movimentos, mas em movimentos de tal intensidade que é aquele movimento que o nosso corpo pede agora. Utilizemos este momento de alongamento, neste momento de permissão ao nosso corpo para buscar um relaxamento mais profundo. E no último relaxamento de músculos, inspiremos profundamente, retenhamos um pouco e liberemos. Graças a Deus, eu estou vivo, eu estou viva. Eu estou aqui neste momento comigo mesmo. Eu estou aqui neste momento comigo mesmo. Eu estou com o meu Deus. Aquele Deus que diz para mim: haja melhor, esteja melhor, seja melhor. Deixe-me inspirar a vida. Deixe-me expirar gratidão. Deus, inteligência maior, mente toda sábia e todo poder, brota de forma mais vigorosa dentro de mim. Deixa-me perceber os momentos em que me perdoastes, em que eu me perdoei. E deixa-me refazer emocionalmente nos momentos em que eu emito ondas de perdão. E para que estas ondas alcancem mais longe, anexo às minhas ondas de perdão as minhas ondas de agradecimento, de gratidão. Vida profunda, vida rica, vida bela, torne-se mais farta dentro de mim. Dá-me, Senhor, harmonia, paz e sabedoria. Auxilia-me para que os amigos espirituais aqui presentes favoreçam-me com as tuas bênçãos, que eu me sinta recebendo estas energias espirituais aqui neste momento. Quão intenso é tudo isto, quão grandiosa é a nossa mente. E juntando estas energias espirituais com as energias necessárias para o nosso próprio corpo, os nossos amigos e irmãos magnetizadores desta casa, junto com as energias de tantos quantos a liberam sem perceberem, que estas energias provindas de todos sejam muito bem coletadas pelo mundo espiritual e distribuídas na medida em que a nossa mente se agiganta com a grandiosidade divina. Deus, que estás dentro de nós, não como um tótem parado no tempo e no espaço, mas como uma ave que voa, ligeira, fagueira, como uma ave que plana, como uma ave que pousa e alça voos.
como a beleza verdejante dos campos, dizendo: a vida também está aqui. Deixemos a nossa mente fluir, derramar-se sobre as nossas boas vontades, derramar-se sobre as nossas ações pensadas no bem, para que elas sejam mais abundantes e o perdão seja mais fecundo dentro de nossa vida. Quantas energias estão sendo envolvidas e derramadas sobre cada um. Alguns certamente percebem com mais propriedade este envolvimento. Mas o que mais importa é que nós nos sintamos revigorados. Deixemos esta energia penetrar nosso corpo, nossa alma, nossa mente, a fim de que o divino dentro de nós se expanda e se faça maior a cada vez. Inspiremos estas bênçãos, devolvamos estas bênçãos sob forma de gratidão. Inspiremos profundamente, retenhamos todo o bem e devolvamos com carinho toda a nossa gratidão. A vida nos acolhe, a vida nos diz que ela é restauradora. A vida está ao dispor de cada um de nós. Façamos bom uso da vida. Os amigos espirituais continuam nos envolvendo e os nossos amigos magnetizadores se retiram para magnetizarem as nossas almas. Ajudemos todo esse processo, permanecendo em oração, em silêncio, sentindo, percebendo, se envolvendo com toda essa energia. Estejamos tranquilos, em harmonia. Permitamos que o Deus que habita em nós seja bem agasalhado por nossos sentimentos e emoções. Fiquemos em oração.